Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e a Premier League está de volta. Eu ouvi um amém? Porque assim, fazia tempo, né, que a gente não tinha um jogo de campeonato inglês e o pontapé inicial é dado por Liverpool e Bournemouth dentro do Anfield, uma cerimônia pré-jogo bonita em homenagem ao Diogo Jota, que infelizmente nos deixou em um acidente de carro há pouco tempo atrás. E assim, né, o Liverpool dá bons e maus sinais, né, mas vence o Bournemouth por 4-2, né, era um jogo interessante para ver as duas equipes. O Bournemouth do Yarola foi um time muito forte na temporada passada, aprontou para cima de muita gente, e o Liverpool, atual campeão, perdeu o Trent Alexander-Arnold, mas investiu um bocado até agora na janela e nada indica que pararam, né, estão querendo gastar mais em reforços, né, venderam mais de 200 milhões de libras, há de se dizer isso, mas pagaram mais de 300 milhões em Ekitike, Florian Wirtz, Frimpong, Kerkez. Se lá na Supercopa da Inglaterra, na Community Shield, né, a gente pôde ver alguns lados positivos, por exemplo, o Frimpong, hoje o jogo não foi tão legal assim para ele, né? O Wirtz, por exemplo, não teve uma boa atuação hoje. O Ekitike talvez é o cara que mais se destaca, até faz a gente questionar se o Liverpool deveria ir atrás do Isaac, né? Porque ele tá cumprindo bem a função dele como centroavante, é uma atuação muito impressionante do francês. Ele é impressionante a presença dele em campo, movimentação, intensidade. O cidadão é bom, é muito bom mesmo. Me parece sim que o Liverpool achou um upgrade bem grande em relação ao que tinham lá no Darwin Núñez, né? E a gente tem, por exemplo, também Kerkez, né? E essa dupla de laterais é a grande incógnita, né? Porque o Frimpong ele não é um jogador ruim, mas ele funcionava em um sistema que é completamente diferente desse do Liverpool, né? O sistema do Leverkusen do Xabi Alonso era de um 3-4-2-1, né? Tipo, não era de um sistema de linha de 4. O Frimpong jogava de ala. Então, assim, quando ele subiu o ataque, tinha um zagueiro a mais para ajudar a cobrir e proteger o lado do campo. Ele não vai ter essa mesma liberdade e vai ser mais exigido defensivamente, aonde sempre foi o ponto fraco dele. E o Milos Kerkez não é o melhor defensor do planeta também. Então, o Liverpool vem sofrendo nas transições e no contra-ataque. E eu acho assim, faz 2-0, né? Tem um gol do Ekitike, depois o gol do Gapco, né? Mas levar 2 gols de contra-ataque, assim, estando ganhando por 2-0 é o tipo de situação que não pode acontecer. Até porque hoje foi o Bournemouth, entende? Hoje foi um de adversário que deu pra passar por isso e ainda sair com 3 pontos, né? Mas tem oponentes que não vão perdoar, tem oponentes que vão ser ou mais seguros defensivamente, vão complicar mais sua vida para criar, ou vão ser ainda mais perigosos no contra-ataque. A defesa do Liverpool hoje, ela é uma incógnita, né? Porque assim, Konaté e Van Dijk, né, são uma dupla de zaga obviamente confiável, mas nunca se sabe ali o quanto que eles ainda vão produzir em termos de longevidade. E aquele negócio, jogo que exigir muita movimentação, né, deles saírem muito em transição, pode ser um problema maior, né? Porque fisicamente eu não acho que eles estão no melhor momento da carreira deles, né? E assim, o meio-campo hoje, né? Ele estava com o Szoboszlai jogando recuado ao lado do McAllister, porque o Gravenberch ainda está suspenso. E assim, essa formação deu menos controle de jogo. Por mais que o Szoboszlai ajudasse no ataque, né? A gente tem um cara que defensivamente é menos efetivo que o Ryan Gravenberch. Então, isso conta, né? E o Florian Wirtz vai ter que ser um cara também mais proativo defensivamente. Hoje perdeu os duelos, não é a força dele. Ele é um cara brilhante para atacar. Isso aí o Wirtz faz de maneira genial e acho que ele tem tudo aí para dar muito certo ainda no Liverpool. É só a primeira atuação dele na Premier League, deve melhorar. Assim, nem todo mundo chega com o pé na porta, entende? Alguns demoram mais para se adaptar e a produzir em alto nível na liga, mas por um lado, assim, a gente viu um Liverpool que no ataque promete 4 gols marcados, acho que tem se mostrado coisas positivas, principalmente para o Hugo Ekitike, e eu acho que o time está sendo muito bem montadinho, ainda pode chegar um Isaac. A defesa é onde a gente vai ver aí mais questionamentos sobre esse Liverpool. Mas a gente tem que falar também do Bournemouth, né? Que assim, tem o Semenyo, que eu achei legal marcar 2 gols, merecia, né? Teve um jogador lá que, um torcedor na verdade, foi racista com ele, né? Pelo que o Semenyo diz. E assim, ele devia, se fosse até uma virada do Bournemouth, ele tinha que dar uma de Daniil Medvedev, já sabe, pra quem não conhece tênis, né? Daniil Medvedev é um tenista russo, em 2019, quando ele tava jogando nos Estados Unidos, né? Ele é um cara que gosta de ser polêmico, controverso, aí teve um momento lá, acho que ele quebrou uma raquete, sei lá, ele comprou briga com a torcida ficou vaiando ele o jogo todo, ele ganhou, aí ele foi agradecer a torcida no final, né? Que a energia deles deu a vitória e pediu para que todos eles, quando fossem dormir, lembrassem, né, que ele ganhou por causa deles. Tinha que ser assim, né? Esse é o remédio, entende? Para falar pra vocês,
não entra na minha cabeça, vocês não podem me tocar. E o cara vai lá e marca 2 gols, marcou bem. Inclusive, um detalhe pro segundo gol, o Alisson podia bem que pular na bola, né? Eu sei que o chute é meio difícil de defender, mas ficar parado lá é meio dose, né? Ainda mais para um goleiro que a gente coloca lá em prateleiras mais altas. Mas assim, se tem uma coisa que não dá para negar é a defesa do Bournemouth tá triste, né? Porque ela perdeu todo mundo, né? Kerkeza aí foi pro próprio Liverpool, aí você perde o Zanarbi e o Hussein, né? Você sai de uma dupla de zaga maravilhosa, né? Para uma dupla de zaga que claramente hoje não tinha a menor condição de parar esses nomes do Liverpool, né? Tipo, o Hussein e Zanarbi fizeram uma dupla de zaga que, assim, era enjoada demais, atlética, técnica, e assim, o Zanarbi vai para o PSG, o Hussein vai para o Real Madrid, eles eram bons nesse ponto, né? Um vai para o campeão da Europa, o outro vai para o maior clube do mundo. Então, assim, é nesse ponto, né? Você pede esses caras, né? É o Bournemouth, o que eles vão repor, entende? É complicado. E deu para notar que não vai ser fácil essa temporada pro Bournemouth, porque se esses nomes estão na defesa, se o time for pro ataque em transição, eles vão cometer erros, né? Se o time for muito defensivo, talvez eles não aguentem nem nos blocos baixos, né? Porque, sinceramente, né? Hoje, assim, o gol do Salah, esse quarto, na verdade, o terceiro gol é do Chiesa, né? Inclusive, herói improvável, Frederico Chiesa, do nada, vai lá e marca o primeiro gol dele de Premier League agora, que é decisivo para marcar 3 pontos, né? Mas, olha, esse gol do Salah, a facilidade que ele tem para se movimentar e chutar, é um negócio, assim, que chega a ser até cômico. Então, o Bournemouth claramente vai ter um problema grande com as defesas, é um time que, olha... Esse time deve passar mais dificuldades do que na última temporada. Porque na última temporada nem dificuldade passou, ficou ali no meio da tabela, até relativamente seguro. E mais do que isso, competiu contra quase todo mundo. E acho que esse desafio que o Bournemouth conseguiu impor na temporada passada não deve acontecer nessa, né? Eu acho que nessa temporada fica mais complicado para eles, porque o setor defensivo não traz segurança e a perda de vários nomes importantes faz com que a qualidade do time caia em geral, e nem mesmo um técnico da qualidade do Iraola consegue suprir tudo isso. Tem limite para tudo e um técnico ele pode oferecer muita coisa com o que tem em mãos, mas quando o material humano fica muito limitado, tem aí limite até para o que ele pode fazer. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.